Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus:
tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 5º domingo da Quaresma, estamos nos aproximando das grandes celebrações pascais, estamos no ano B, mas por causa do terceiro escrutínio dos catecúmenos, escutamos as leituras do ano A. Então quem leu a leitura de hoje em casa ou está assistindo pela internet e está estranhando, fala, mas não era esse evangelho de hoje. É sim, porque nós estamos lendo o ano A por causa do escrutínio dos catecúmenos. E a temática da liturgia de hoje é o quê? É o compadecimento de Deus por nós. O que é compadecer? Compadecer é padecer junto, é sofrer junto, é abraçar o sofrimento do amigo e chorar junto. Então hoje nós escutamos o menor versículo da Sagrada Escritura inteira, que está escrito assim: e Jesus chorou. E Jesus chorou. Versículo 35 do capítulo 11 do Evangelho de João. E Jesus chorou. Padre, Jesus chora? Sim, Jesus chora. E chora porque nos ama. Ele se compadece de nós. Ele estende a sua mão para nos arrancar do sepulcro. Não daquele sepulcro lá, que todo mundo vai naquele cemitério ali, subir na Avenida Getúlio Vargas lá em cima. Não é daquele sepulcro. Daquele sepulcro está tudo beleza. Porque aquele sepulcro vai ter fim. Vai chegar o dia, quando Jesus vier para julgar os vivos e os mortos, que as sepulturas vão abrir e todos os que estão nela vão se levantar. Todos, absolutamente todos. Uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno. As almas que estão no inferno vão pegar o seu corpo no cemitério, já sofrem na alma, vai sofrer também no corpo, porque quando pecaram, não pecaram só com alma, pecaram a pessoa inteira, corpo e alma. E as almas que já estão no céu, Santo Agostinho, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, tantos santos, sei lá quantos, todos eles vão pegar o corpo no cemitério, vai juntar de novo, porque o corpo também vai ser glorificado, junto com a alma que já é gloriosa, para gozar das alegrias de Deus também no corpo, porque quando obedeceram a Deus, não obedeceram só com a alma, obedeceram também com o corpo. Então, o grande sinal, a grande coisa que Jesus fez, não foi arrancar Lázaro do túmulo, porque depois Lázaro morreu de novo. Com certeza, a ressurreição de Lázaro é aquela ressurreição que o cardiologista faz com a gente lá no hospital, quando você morre, dá o choque, pum, e vive de novo. É aquela ressurreição que Jesus fez com Lázaro. Tá bom que o médico faz 5 minutos depois que a gente morre. E Jesus fez 4 dias depois que Lázaro morreu. Ninguém consegue fazer isso, só Deus. Já tinha 4 dias que ele tinha morrido. Mas a grandeza de Jesus não foi arrancar Lázaro da tumba.
a grandeza de Jesus foi arrancar a multidão de gente da tumba do pecado. O evangelho termina assim. E esse é o grande milagre. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Esse é o milagre. Creram nele. E Jesus continua arrancando nós dos nossos sepulcros ainda hoje, fazendo com que nós creiamos, fazendo com que nós tenhamos fé. E essa fé que confia plenamente no amor de Deus, nos impulsiona, nos faz possuir o céu de maneira espiritual. Não de maneira material. De maneira material nós estamos aqui, você está aí no banco sentado, está doendo a bunda, sei lá o que, você está sentado aí, daqui a pouco você vai ir para casa, alguém vai te desafiar, você vai querer mais esganar a pessoa. Não, peraí, eu sou cidadão do céu. Aí você faz a força para manter a cidadania do céu em pé. Você vai rezar, o joelho está doendo, e você fala, vou ficar aqui, porque eu quero possuir o céu. Então, o céu é possuído por enquanto de maneira espiritual, porque nós vivemos de maneira espiritual. Como está escrito na segunda carta de São Paulo, que nós escutamos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vivemos de um jeito espiritual, segundo o Espírito de Deus que mora em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vós, se Cristo está em vós, está escrito aqui no versículo 10 do capítulo 8. Se Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, mesmo que o meu corpo sofra, mesmo que o meu corpo passe por tribulação, mesmo que psicologicamente eu esteja abalado, eu olho para o lado, todo mundo de máscara, meu Deus, será que eu vou morrer de coronavírus? Será que uma pessoa que eu amo vai morrer de coronavírus? Será que nós vamos morrer de fome? Será que vai vir uma desgraça, vai abalar tudo? Será que vai ter, não sei, será, a gente fica assim, será, porque nós estamos com medo de sofrer, medo de passar aperto, medo de ser perseguido, medo de ser contrariado, medo de perder os nossos bens terrenos. Já pensou? Perdermos os nossos bens terrenos? Já pensou você chegar em casa agora e a sua casa está em chamas, queimou tudo, sobrou nada? Já pensou? Perder os bens terrenos, estarmos desamparados. Então, mesmo que o sofrimento está à nossa porta, mesmo que as coisas pesam no nosso ombro, mesmo que nós estejamos feridos de morte, todo mundo sabe que vai para o cemitério, ou tem alguém aqui que não está sabendo que vai morrer? Tem alguém aí que não sabe que vai morrer? Todo mundo sabe que vai morrer, né? Todo mundo vai morrer, vamos para o cemitério. Se vai ser que dia eu não sei, é problema de Deus. Mas nós vamos. Então, mesmo que o nosso corpo esteja ferido de morte, o Espírito de Cristo habita em nós. E por isso nós estamos cheios de vida. Cheio de vida. As coisas que nos fazem sofrer não pode arrancar de nós a alegria de ser cristão. Não pode arrancar de nós o impulso vital que nos faz caminhar firmes, não pela visão, não pelas coisas que nós vemos, mas pelas coisas que nós cremos. Nós caminhamos pela fé, não é pela visão. O mundo pode estar uma desgraça, mas nós vivemos na graça, não na desgraça, porque nós estamos cheios do Espírito de Cristo. Ele nos ama, e se nós entrarmos na tumba, Ele vai dizer: Elber, João, Maria, José, venha para fora. Agora vocês já viram uma coisa? Como é que esse Lázaro saiu da tumba se ele estava amarrado? Ele estava amarrado. Vocês não viram no Evangelho? As roupas mortuárias, tudo amarrado. Lázaro, venha para fora. E o Lázaro veio. Aí Jesus falou o quê? Vai lá, desamarrem ele para que ele possa caminhar. Ué, mas espera aí. Como é que esse Lázaro saiu da tumba se ele não podia caminhar? Meu irmão,
Quando eu não posso caminhar, Cristo me carrega. Cristo me carrega. Se eu sou de Cristo e eu estou impedido de caminhar, Ele me leva nos ombros. Tem um desenho de Jesus, bom pastor, carregando a ovelhinha nos ombros. Já viram o desenho de Jesus? Que faz uma retratação do Evangelho, dizendo que ele tinha um rebanho muito grande. Aí ele contou, estava faltando uma ovelha. Ele pegou todas as ovelhas, colocou no redil, no aprisco, e saiu, enfrentando o mercenário, enfrentando chuva, frio, sei lá o que, o lobo do deserto, não interessa o que tem na frente. Ele enfrentou tudo, com o bastão, dando paulada em um, paulada em outro, arriscando a sua vida, para ir atrás de uma ovelhinha. Você já pensou um trem desse? Já pensou, se você comprar ali uma fazenda aqui perto do Vai Quem Quer, sei lá o que, aí você arruma 10 cabritos, você está lá criando os cabritos, aí sumiu um, já é 8 horas da noite, e a onça está urrando lá na serra, aí você contou, poxa vida, está faltando um. Você tem coragem de colocar os 9 cabritos no curral, e ir lá no meio do mato, na onça, perto da onça que está urrando, para buscar esse cabrito? Você vai falar assim, deixa que a onça come aquele lá, eu já fiquei com 9, você faz o cálculo, vai ser só um prejuízinho desse tamanho, é melhor eu salvar a minha vida e cuidar desses 9, e aquele lá fica para a onça. Não, Jesus não pensa assim. Cada ovelhinha vale tudo, vale a sua vida. E ele foi ao encontro da ovelhinha, e se ele foi ao encontro da ovelhinha, quando ele a encontrou, colocou óleo nas feridas, enfaixou a sua perninha e colocou ela nos ombros e trouxe ela para casa. Olha que amor! Foi assim que Jesus fez com Lázaro. Vejam como ele o amava, os judeus falavam, quando viram Jesus chorar por causa de Lázaro. Veja como ele amava ele, como Jesus amava o Lázaro. E por que Jesus amava o Lázaro? Porque toda vez que Jesus ia para Jerusalém, ele dava um pulo, o hotel de Jesus em Jerusalém, a parada dele era na casa de Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro, os 3 irmãos. Olha que maravilha, olha que beleza. Jesus era de casa, Jesus era amigo deles, e eles amigos de Jesus. Eles acolhiam Jesus o tempo todo. Toda vez que Jesus vinha, eles faziam questão de hospedar Jesus em sua casa. Se nós hospedarmos o Espírito de Deus em nossa casa, que é o nosso corpo, está escrito aqui. De novo, carta de São Paulo aos Romanos. Acabei de falar, vou falar de novo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o meu corpo ferido de morte vai para o cemitério, mas o meu espírito está cheio de vida, o que é que vai ser o resultado final? Continua aqui no versículo 11. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais. Se o meu espírito já é vivo, se espiritualmente eu já possuo o céu, quando eu morrer, o meu espírito vai continuar possuindo o céu, e no dia do juízo final, o meu corpo também será vivificado, porque o meu espírito vive cheio de Cristo. Vale a pena se esforçar, vale a pena dar a vida, vale a pena fazer um propósito de ser de Cristo, vale a pena ser cristão, vale a pena enfrentar a onça, o leão, sei lá o que você quer chamar, o capeta, o pecado, tudo, vale a pena enfrentar, vale a pena entrar na trincheira, vale a pena levantar o estandarte de Cristo Rei no meio da guerra, da trincheira. Porque quem entra numa guerra, e o coração de quem está na guerra não olha para o inimigo, olha para o bem
que você quer proteger que está lá atrás. Quando uma mãe ou um pai entra na jaula da onça pintada com fome há uma semana para salvar o seu filho que escorregou e caiu lá dentro, ele não entra lá olhando para a onça, ele entra lá olhando para o filho. Você tem medo de onça, né? Tem ou não tem? Ou você tem uma onça de estimação em casa e brinca com ela? Gatinho, bichano, mimimi. Duvido. Entrar uma onça aqui agora, vocês vão passar pelo buraco daquela janela lá, ó. Não sobra um. Agora, quem é que vai entrar numa jaula de onça? Só se estiver louco? Mas pode ser que a gente esteja louco de amor. Ninguém mede esforço para amar. O amor tem força em si mesmo. E diz a Escritura que rios de água não podem apagar a chama do amor. Nada pode apagar a chama do amor. Veja como ele o amava, disseram sobre Jesus chorando por Lázaro. Lázaro é você, Lázaro sou eu. A parte mais difícil de todas não é morrer. A parte mais difícil de todas é entrar dentro do sepulcro eterno e não querer sair dele. É escutar a voz de Cristo: saia para fora, e dizer assim: não, mas eu estou bem aqui. Vou continuar no sepulcro, vou continuar morto, vou continuar sendo uma casa desabitada pelo Espírito de Deus. E se a casa está livre, alguma coisa vem morar nela. Deus me livre. Mas vem. Se a nossa vida, se nós não estivermos cheios do Espírito de Cristo, tem espaço para alguma coisa preencher. E o que é que vai preencher o lugar de Cristo em nosso coração? Por isso, meus irmãos, corramos, não com os pés, esse pé aqui, corramos com os pés do coração e vamos ao encontro de Cristo, porque Ele nos chama: saia para fora, para cumprir o que foi dito no profeta Isaías. Dizei aos cativos: saí. Aos que estão nas trevas: vinde para a luz. Escutaram no Evangelho? Mas Jesus, a turma queria te matar semana passada, agora você vai querer voltar lá de novo? E Jesus deu qual resposta? A resposta de Jesus foi esse: deixa eu achar aqui. O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Vamos dizer de um outro modo? Meus discípulos, eles queriam me matar, porque eles não tinham a luz. E agora Lázaro, que estava na luz, está nas trevas. E eu vou lá. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer para eles: vocês estão nas trevas, e eu vou lá ressuscitar Lázaro para que vocês vejam a glória de Deus, para que vocês, enfim, acreditem. Por quê? A verdadeira luz não é essa que nasce ali no vai quem quer e se põe lá, o sol. A verdadeira luz é Cristo, é a fé que ilumina os nossos corações.
Se nós olharmos para o mundo ao nosso redor e nós vermos Cristo nele, então nós estamos com luz. Mas se a gente só consegue enxergar a desgraça do mundo, se a gente só consegue ver a ferida de morte que tem em nosso corpo e quer fugir dela, só isso e mais nada, tudo se resume nisso, ué, cadê a fé? Onde que fica a fé? E olha que o medo está crescendo no mundo. E aonde tem medo, aí tem perigo. É perigoso, porque o medo nos impede de pensar, o medo nos impede de enxergar as coisas como elas são. Aqui, não sei, que hoje em dia, eu fui criado no sítio, numa época que não tinha luz elétrica. Quando chegou luz elétrica, eu já tinha 11 anos de idade. E eu peguei a experiência da gente passear na casa dos outros. Trabalhava o dia inteiro na roça, chegava no finalzinho da tarde, vinha para casa, tratar da criação, tomar banho, jantar e tudo. Aí dava uma volteada na casa do vizinho, um pouquinho, né? Ia às vezes com uma lamparina, ou botava uma vela dentro do canecão de óleo, que antigamente os canecas de óleo eram de metal, não era de plástico. Você abria uma beirada, ou numa caneca de ferver-leite mesmo. Botava uma vela acesa lá dentro e ia assim, iluminando a estrada. O duro é quando ventava e apagava a lamparina. Ou quando a lanterna não funcionava, que você tinha que ir no escuro. Aí você fica com medo do escuro, que eu já passei por isso muita vez. E quando você está com medo no escuro, que só você vê assim pelo clarão da lua, parece que vai ter lobisomem, parece que vai ter assombração. De repente, uma árvore mexe e você já começa a escutar vozes. Você já começa a escutar passos andando atrás de você. Não tem nada, mas o seu medo começa a botar coisa que não existe. E a gente começa a ver coisa que não existe. Começa a ver chifre em cabeça de cavalo. Então você quer dominar uma pessoa? Bota medo nela. Bota medo nela. Porque daí o que você falar, ela vai acreditar e vai te seguir. Você consegue arrancar o dinheiro dela, você consegue arrancar os bens dela, tudinho se você colocar medo nela. Mas nós não estamos vivendo um tempo assim? Nós estamos vivendo um tempo assim. Estão querendo colocar medo em nós. Só que nós somos cristãos. Nós temos fé. E o rei que servimos chama-se Jesus de Nazaré. Ele tem poder sobre a vida e poder sobre a morte. Ele tem poder sobre tudo, porque Ele é o Senhor. Então agora eu vou ficar descansado, porque Jesus vai me livrar da cruz. Então agora eu vou sentar e botar o pé para cima e assistir Netflix o dia inteiro, porque agora eu não preciso mais preocupar em defender a minha vida, porque Jesus vai me livrar de todo o sofrimento. É assim? Não. Jesus não está querendo me livrar do sofrimento. Jesus quer me livrar do inferno. Jesus quer me livrar da morte eterna. E para eu sair da morte eterna, eu tenho que abraçar o sofrimento com Cristo. Eu tenho que deixar esse medo besta de perder a minha vida da terra e ficar com um medo tremendo de perder o céu. É o céu que nós temos que ter medo de perder. É a graça de Deus que está em nós que nós temos que ter medo de perder. É a amizade com Jesus que nós temos que ter medo de perder. A casa que eu moro, a traça vai corroer, não vai ficar pedra sobre pedra. A roupa que eu visto, não vai sobrar nada. O corpo que eu moro vai virar pó. Todas as coisas que eu conheço do mundo visível, não vai ficar nada. Nada, tudo será destruído, seja por coronavírus, seja por político safado, seja por sei lá o que, não sei, alguma coisa vai destruir tudo, não vai sobrar nada. Como é que eu vou colocar a minha confiança nas coisas da terra? Como é que eu vou renunciar ao céu para proteger as coisas da terra? Larga a mão, criança, larga a mão disso, vamos confiar em Cristo. Você não vai desafiar o perigo,
Mas você não vai renunciar ao céu por causa das coisas que estão se apresentando na sua frente. Nós somos cristãos. Vamos esperar o quê para professar a fé e ser fiel a ela? Vamos esperar o quê? Vamos crer. Crer que o Senhor virá, botar a mão. Padre, mas e se eu morrer? Ué, e daí? Qual o problema? São Sebastião também não morreu? Santo Agostinho não morreu? São João Paulo II também não morreu? E se o governo me matar? O governo não matou São Sebastião? E se o coronavírus, a rubéola, a varíola, a AIDS, sei lá o que, me matar, quando eu estiver fazendo caridade? Não matou São Damião de Molokai? São Damião de Molokai, um padre, no tempo da hanseníase, quando não tinha cura, e todo mundo era isolado numa ilha, ele ficou em compaixão, ele teve compaixão dos hanseníacos, sabe como é que fala o nome? Ele disse, meu Deus, eles não têm padre, eles não têm sacramento, eles não têm Cristo, eles não têm Eucaristia, eles têm fé, mas não podem celebrar a fé, eu vou lá. Ele, sem estar com hanseníase, foi morar na ilha dos hanseníacos, correndo o risco de pegar hanseníase. Tá nem aí? E se eu pegar hanseníase? E daí? E daí? Eu posso perder a minha vida do corpo, mas a do céu eu jamais perderei. Eu darei a minha vida. E foi morar na ilha, e cuidou dos hanseníacos, deu a Eucaristia, atendeu confissão, deu uma palavra de força, morreu com eles, pegou a hanseníase, morreu com eles, a lepra. E exatamente porque ele morreu da doença daqueles que ele amou, que ele ganhou o céu. Pois o pecado nos leva para a morte. Jesus não abraçou a morte? Jesus não abraçou a nossa morte? Ele não morreu da nossa doença? Sem pecar, ele abraçou a consequência do pecado. Ele morreu por você. Jesus entrou dentro do túmulo. Ele foi aos infernos buscar Adão e Eva. Ele foi lá, desceu, carta de São Pedro, capítulo 4, desceu em espírito para salvar, para libertar os espíritos que estavam em prisão, desde o tempo de Noé. Ele caminha conosco. Se ele caminha conosco, eu vou ter medo de quê? Eu só tenho medo de ficar longe de Jesus. O resto, dane-se. Padre, mas você vai perder a sua vida boa na terra. Vai te catar. Manda a vida boa da terra para o inferno. Eu quero Cristo. Eu quero Jesus. Eu quero ser feliz para sempre. Padre, mas se você ficar doente e não tiver respirador, manda o respirador para os infernos. Eu quero Cristo. A única coisa que eu quero respirar é o Espírito Santo. Obviamente que se eu ficar doente eu vou curar do meu corpo. Mas e se não for possível? E daí? Alguém cuidou do corpo de Jesus? Ele abraçou a cruz? Alguém cuidou do corpo de São Sebastião? Está lá flechado. Vamos parar de ter medo das coisas que não nos levam para o inferno. Jesus falou no evangelho de hoje da morte de Lázaro. Olha o que Jesus falou da morte de Lázaro hoje. É um evangelho grandão, tem que achar aqui. Versículo 4 do capítulo 11. Eles foram falar para Jesus. Jesus, aquele que ama está doente. Jesus, ouvindo isso, disse: essa doença, doente no caso, estava no sepulcro já, né? Esta doença não leva à morte. Pera lá, mas o Lázaro já não estava morto? Como é que essa morte não nos leva à morte? Ele já estava morto. Jesus disse: esta morte não leva à morte, ela serve apenas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O duro não é morrer fisicamente, o duro é morrer espiritualmente. Agora escuta uma coisa, meus irmãos, eu posso estar morto estando vivo. Mesmo que o meu corpo esteja vivo, se o Espírito de Deus não está em mim, eu já estou morto. É só uma questão de tempo para minha alma sair do corpo e descer para os infernos.
Mas se o Espírito de Cristo está em mim, mesmo que o meu corpo padeça, eu viverei para sempre, porque Ele é o Senhor. E se Ele me ama, e Ele chora por mim, o que me impede de amá-lo e chorar por Ele? Se Ele entra no sepulcro por minha causa, o que me impede de entrar no sepulcro por causa dEle? Se Ele carrega a cruz, e como um cordeiro de boca fechada, manso, suporta todas as tribulações por mim, o que me impede de fechar a boca e suportar todas as tribulações por Ele? E se Ele me ama e eu amo Ele, eu quero ver quem é que vai nos separar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.